Olá, irmãos, graça e paz. E aí, como está o seu dia? Como está a sua quarentena? Refletindo bastante ou não? Como tem sido? Acredito que nesses momentos o Senhor tem sido fiel. Ele tem provido muito nas nossas vidas, porque essa é a essência do Senhor. Essa é o atributo do Senhor. Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, e Ele está sempre cuidando de nós. E hoje quero dar mais dicas também de livros para você que está nessa quarentena procurando algo para ler, procurando algo para ocupar a mente. Claro, fora a Bíblia, é muito importante também a gente ler livros para complementar o nosso conhecimento de Deus, porque tem muitos irmãos que Deus iluminou o coração de cada um deles para nos dar o que? O entendimento, o conhecimento através das escrituras. Então, primeira dica é esse livro aqui. Eu sei que vai estar em ao contrário, tá bom? Mas esse livro é do pastor Luciano Subirá, é brasileiro, e o nome do livro é Até que Nada Mais Importe. É muito interessante esse livro porque fala sobre intimidade com Deus, onde as outras coisas ficam em segundo, terceiro lugar e Jesus sempre em primeiro lugar nas nossas vidas e como buscar a Jesus, ao conhecimento dele, até que nada mais importe. Também um outro livro, Somos Todos Sacerdotes, Dr. Sam Sasser e Judson Cornell. Muito interessante esse livro porque fala sobre a nossa identidade de sermos sacerdotes, sacerdócio real diante do Senhor. Nós não somos mais levitas, tá? Porque a tribo de Levi já foi extinguida. Nós somos agora um reino de sacerdotes. Nós temos uma identidade em Cristo. E esse livro fala exatamente sobre adoração, sobre a questão do sacerdócio diante da presença de Deus, tá? Muito legal esse livro também. E um outro livro que também baseei bastante sobre o devocional de hoje é esse livro aqui do pastor Jonas Madureira. É um pastor da Igreja Batista aqui do Brasil mesmo. E ele escreveu esse livro, Inteligência Humilhada. É um livro muito bom, um livro muito interessante para você que ama estudar as escrituras, você que quer conhecer mais a Deus. Ele fala exatamente não sobre a humildade, mas sobre a nossa posição de humilhação diante de Deus e como a gente necessita buscar o Senhor todos os dias de uma forma humilhada, sempre reconhecendo quem nós somos em Cristo. Muito interessante esse livro. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esses livros que eu apresentei, é só me chamar aí no privado, ok? Bom, vamos então abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 2, verso 7. Diz assim, Gênesis 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Bom, vou fazer aqui um exemplo para a gente introduzir o nosso devocional. Bom, é muito simples a gente falar assim: eu tenho uma maçã. Super simples, porque a gente vê e materializa, né? Eu tenho uma maçã. Agora, se eu falo, eu sou uma maçã, você vê que há algo bem diferente. O significado é totalmente diferente. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz essa ilustração, vamos dizer assim? Porque aqui no verso 7 de Gênesis, capítulo 2, ele fala que Deus formou o ser humano e ele soprou de suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente. Em outras versões fala, por exemplo, na minha versão fala um ser vivo. Entretanto, outras versões fala alma vivente. E geralmente, a gente está vendo aqui que o homem se tornou uma alma vivente, um ser vivo, uma alma. Geralmente nas versões mais antigas vai falar alma. Bom, o que isso significa? E muitas pessoas lêem esse trecho, principalmente nas versões mais antigas, e falam assim, nossa, eu sou uma alma. Tá, eu sou uma alma? Como assim? Não dá para entender.
O homem se tornou uma alma. Bom, vamos lá. Essa palavra aqui, alma vivente, no hebraico, ele se chama nefesh. N-E-F-E-S-H. Nefesh. O que realmente significa nefesh? Se encontra mais de 700 vezes nas escrituras essa palavra nefesh, principalmente no Antigo Testamento, porque é uma palavra hebraica. E, por incrível que pareça, essa palavra, o significado elementar dessa palavra nefesh, não é uma alma que a gente está conceituada na nossa mentalidade. Porque geralmente quando a gente fala assim, alma, a gente lembra, faz parte do nosso corpo, né? A alma, corpo, espírito, a questão dos nossos sentimentos, etc. A gente vê isso, a alma, de uma maneira muito antropocêntrica e muito grega sobre a alma. Até os psicólogos, quando falam sobre a alma, é muito grega, é um pensamento muito grego. Entretanto, as escrituras, principalmente no Antigo Testamento, é uma palavra hebraica. Nefesh não tem a ver com uma palavra grega, mas sim hebraica, é uma palavra muito antiga, que tem um outro significado, bem diferente que a gente entende. O significado dessa palavra, nefesh, significa garganta. Como assim garganta? Como eu consigo entender isso? Nós somos garganta, então? Não, é bem diferente. Ele está falando sobre um significado que relata a nossa identidade, a nossa essência. Como assim? Os hebreus, antigamente, eles tinham um costume que é bem diferente da nossa. Por exemplo, quando a gente está com fome, por exemplo, ou nós estamos satisfeitos após uma refeição, o que a gente faz? A gente coloca as mãos ou a mão no estômago. Ai, tô bem. Ai, tô com fome. A gente coloca a mão sobre a barriga, massageando, falando, nossa, tô com fome, estou com sede. E geralmente os hebreus, eles faziam como? Eles colocavam as mãos na garganta. Ai, que fome. Então, antigamente eles faziam isso. Nossa, que fome. Como assim? Lá em Provérbios capítulo 23, verso 2, tem um verso muito interessante para quem pratica, quem são os gulosos, né? O Salomão ele vai falar assim, olha, se você for convidado para comer, você coloque uma faca sobre a garganta. Geralmente, quando a pessoa lê esse verso, eu falo assim, meu Deus, vai matar a pessoa. Não, não é uma faca na garganta para matar. Não, ali está dizendo assim, gente, controle o seu apetite. Então, nefesh, para os hebreus, era o que? Garganta, porque tem um real significado de apetite, de fome, de necessidade. A gente vê isso principalmente em Provérbios capítulo 23, verso 2, quando ele fala de apetite ou colocar a faca sobre a garganta ali é nefesh. É muito interessante isso, porque a gente muitas vezes fala assim, nós nos tornamos alma vivente. Entretanto, essa palavra no contexto hebraico não tem nada a ver com o contexto que a gente conhece de alma. É bem diferente. Ele tem um real significado de garganta. Não quer dizer que nós somos uma garganta de uma forma física, mas ele está correlacionado a algo muito mais profundo que isso, do que o físico. O que isso quer dizer? Que quando Deus soprou das suas narinas o fôlego de vida, o sopro de vida, o homem ele se tornou a apetite, a necessidade. O que significa? Que o homem, Deus criou o homem para que o homem pudesse apenas ser alimentado por Deus, ser saciado por Deus. Não existe nada neste mundo que possa saciar a alma das pessoas, de uma forma grega falando. Então, quando Davi fala assim, a minha alma tem sede de ti, a minha alma tem fome do Senhor, da sua presença, ele está querendo dizer ali o nefesh,
minha garganta. Minha alma é como uma garganta que tem fome, que tem sede. Deus criou o homem para ter, não apenas para ter, mas para ser fome, para ser a necessidade, para ser o faminto por Deus. Entretanto, muitas vezes a gente vê assim, minha alma tem sede de Deus, a gente muitas vezes canta, minha alma se apega no Senhor, a minha alma tem sede de Cristo, etc, etc. E realmente isso tem tudo a ver com a nossa essência, tem tudo a ver com a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. Eu sou uma nefesh. O que significa? Eu sou uma pessoa faminta de Deus. Eu sou uma pessoa que tem fome de Deus. Deus já me criou com necessidades. E que tipo de necessidades? Do próprio Deus, do próprio Jesus. Não é à toa que Jesus fala, eu sou o maná que desceu dos céus. Eu sou o pão da vida. Por quê? Nós somos nefesh. Nós somos uma garganta. Vamos dizer assim, para abrasileirar um pouco. Nós somos o estômago vazio, que quer algo, que precisa de algo consistente, sólido. Então nós necessitamos de Deus. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa essência. Nefesh, nós somos uma alma, não apenas uma parte corpórea, mas também é necessidade, clama por algo para se alimentar de algo. A nossa alma constantemente está clamando por Deus, desde o início. Deus, eu preciso de ti, Deus, 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 me alimente, Deus, eu quero você, Deus, Deus. Entretanto, o que acontece? O que o pecado faz com o nosso coração? A nossa alma clama por Deus. Entretanto, o nosso coração, como é enganoso, o coração vai falar assim para a alma, para nós mesmos: ei, tem outras coisas mais importantes que Deus para você se alimentar. Alma, se curve diante de um outro Deus para que você possa se alimentar. As religiões que nós temos aí no mundo refletem muito que nós somos um nefesh. O que significa? As religiões estão tateando, tentando encontrar Deus, a alma das pessoas estão falando assim, Deus, Deus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? E o coração, como é enganoso, ele cria caminhos para que essa pessoa tente encontrar um alimento sólido, mas eles não conseguem encontrar um alimento sólido. Por quê? Muitas das vezes eles estão procurando dentro deles algo para preencher. Por exemplo, a religião do budismo, que fala sobre a meditação interior, encontrar algo no interior e etc. Mas o nosso interior está vazio. Nosso interior, Deus já criou o ser humano para ser um ser vazio. Nós somos seres vazios. O que nós necessitamos é nos preencher daquilo que realmente importa, daquilo que realmente nos alimenta. Entretanto, nosso coração, que é enganoso, ele vai se curvar diante de coisas que não é o Deus verdadeiro. E aí, o que acontece com a nossa alma? Adoece. Adoece. Por exemplo, se eu estou na correria do meu dia a dia, eu não me alimento bem. Eu estou com fome, mas tem um salgadinho aqui, vou comer esse salgadinho aqui só para enganar o meu estômago. Muitas vezes a gente faz isso com a nossa alma. Faz conosco mesmo. A gente faz isso com a gente mesmo pensando, vou ficar bem. Se eu me alimentar disso, vou ficar bem. Deus, eu não preciso de me alimentar de Deus, não preciso disso. Só pegar aquela coisinha já tá bom, pego aquela coisinha já tá ótimo. Sendo que Deus não nos criou para a mediocridade, para se alimentar de coisas terrenas, coisas medíocres, coisas que se perecem. Deus, ele nos criou para sermos alimentados, para sermos abastecidos por Ele mesmo. Não é à toa que em Lucas capítulo 11, um contexto muito que a gente até tem uma canção falando sobre isso, mas ele está falando muito sobre a nossa alma. Ele está falando muito sobre a nossa alma, ele não está apenas falando no contexto terreno, ele está falando no contexto da nossa alma, sobre a eternidade. Olha só, Lucas capítulo 11, a partir do verso 9, ele fala assim:
Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem a porta é aberta. A gente conhece essa parte, mas vamos continuar. Vocês que são pais, responda, se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Esse contexto aqui ele está falando, depois que ele fala no verso 11, ele está falando de comida. Olha, se seu filho pede ovo, você não vai dar um escorpião para ele. Agora, o Deus Pai, que está nos céus, se vocês pedirem, ele vai dar o quê? O Espírito Santo, porque não está falando sobre coisas terrenas. Bater, procurar. E a gente muitas vezes vê assim, vou orar bastante para que Deus possa me dar isso. Tá pedindo a Deus o quê? O salgadinho. E não coisa consistente. O Espírito, a presença dele, o discernimento, o entendimento, a sabedoria espiritual. A gente está pedindo muitas vezes coisas inconsistentes, não permanentes, coisas que se perecem, do que realmente aquilo que importa, o Espírito Santo. Nós somos nefesh, nós somos uma alma vivente, uma alma que é como uma garganta, que tem apetite, que a nossa identidade é ter sede de Deus. Não deixe o seu coração te enganar. E uma das coisas que o coração circula para alimentar sua alma que está vazia, vou citar algumas delas, por exemplo, a carência. Você fala assim, eu preciso de alguém do meu lado, eu preciso casar e etc, etc, etc. Gente, isso é um salgadinho para a sua alma. Você não precisa de ninguém a não ser o Espírito Santo. Se você já tem o Espírito Santo, isso é tudo que você precisa. O seu coração está falando isso, mas sua alma não está pedindo alguém aqui da terra. Ele está pedindo alguém que está ao lado daquele trono, próprio Deus, Jesus Cristo. A sua alma está gritando por ele, não por outras coisas aqui da terra. A carreira profissional, a carreira acadêmica, muitas pessoas acham que isso vai satisfazer a alma delas. Sinto muito, isso não vai satisfazer você. A sua alma está buscando apenas o próprio Deus, apenas Ele. Então busque a Deus sempre, constantemente, porque é isso que você realmente precisa. E para terminar, tem um trecho desse livro do pastor Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, ele fala assim: Nefesh revela três pressupostos da mais alta relevância para a antropologia bíblica. São eles: primeiro, a fome de Deus é a essência da natureza humana. A idolatria é a agressão à essência da natureza humana. E o amor a Deus, acima de todas as coisas, é o passo mais importante na busca do verdadeiro autoconhecimento. Ei, você foi criado para buscar o Senhor. Essa é a sua essência. Sua essência não está aqui. A sua essência é lá de cima. Não tem a ver com as coisas daqui da terra. Tem a ver com as coisas dos céus. Alimente a sua alma, alimente a sua mente, alimente o seu coração, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é santo, como diz Filipenses capítulo 4, verso 8. Se alimente das coisas eternas, se alimente das coisas que realmente importam. Deus está aqui, Deus está presente, Ele está querendo que você se volte e se curve diante dele. Amém? Ele está pedindo para que você volte, não para que você vá, mas para que você volte e o ame de todo o teu coração. Você é um nefesh que está clamando ao Senhor, que está clamando ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, o seu dia, a sua semana e até mais.